Então, bom, como eu falei, a gente está aqui hoje para falar sobre investimento e aceleração, como captar investimento. E nada mais, não trouxemos nada mais, nada menos que um especialista em Venture Capital diretamente. Então, Rafael, muito obrigada pela tua presença. Obrigado por também lidar com esse transtorno aí. A gente é um empreendedor que acontece. E temos acontece, né? Queria te agradecer bastante por ter achado essa agenda aí para falar com a gente. Prazerzão te conhecer também. E para começar, eu gostaria muito que tu se apresentasse um pouquinho para a galera. Então, contasse um pouco da tua trajetória, contasse o que é o Brazucas do Vale, contasse qual é a tua realidade no Vale do Silício aí. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos. Sim, claro. E obrigado pelo convite. Acho que uma das minhas missões de vida é sempre compartilhar conteúdo. Tenho vários projetos, alguns sendo executados, outros ainda não, nesse sentido de dividir conteúdo. E para mim é um prazer. Então eu queria agradecer o convite e adoro dividir aqui minha experiência, o que eu estou aprendendo. Ainda tenho muito que aprender, mas um pouquinho que eu já vivenciei, acho que já é legal compartilhar. Eu vou até seguindo, eu vou olhando para o lado aqui, que eu fiz uma apresentação, mas a gente não vai conseguir mostrar, mas eu vou seguindo ela aqui. Bom, eu sou o pai do Noah. O Noah é um bebezinho que tem 19 meses aí, marido da Cat, minha esposa, e adoro fazer várias coisas, adoro viajar, adoro cozinhar, começando um pouco falando da minha vida pessoal, né? E eu me formei lá em São Paulo, então no Brasil, eu fiz engenharia mecatrônica, trabalhei em grandes empresas focadas em indústrias de base lá no Brasil, fiz uma pós-graduação lá no INSPER. Saindo da engenharia mecatrônica, eu foquei mais na experiência no lado dos negócios, então busquei academia para aprender mais sobre a parte financeira, a parte de negócio. Então fiz uma faculdade de pós-graduação no INSPER, e aí foi quando eu comecei a me interessar mais pelo lado do empreendedorismo, lado de investimento, e comecei a estudar para onde eu podia ir para ter uma imersão nesse contexto. Tinha muita coisa já acontecendo no Brasil, mas eu achei que fazer um MBA fora fosse a minha melhor alternativa. Então eu apliquei em 2017 para um MBA em UC Berkeley, e esse ano eu me formei. Então lá eu tive muitas experiências voltadas a empreendedorismo e, consequentemente, investimento em venture capital, né? Mais para o lado do investidor. E quando eu saí do meu MBA, a minha última experiência lá tinha sido como co-founder da minha própria startup, que acabou não dando certo, mas isso pode ser um capítulo para um outro webinar. Mas, enfim, quando eu estava saindo do MBA, apareceu a oportunidade, então, de trabalhar como Venture Capital. Então, hoje eu trabalho na Globo, num escritório aqui no Vale do Silício, exatamente em Menlo Park, que é muito perto de Palo Alto. Palo Alto foi onde surgiu o centro do Venture Capital aqui nos Estados Unidos. Ele é no sul da Baía de São Francisco, no que é chamado Silicon Valley, o Vale do Silício. E aí, desde lá, então, eu tenho trabalhado próximo dos empreendedores, mas do lado de cada mesa. Do lado de quem vai analisar todos os pitches deles, os pitch decks, né? Eu acho que o Luciano falou um pouco sobre isso no webinar dele, ver se o MVP deles estão rodando bem, e alguns outros critérios que eu vou abrir para vocês aqui, de como entender se uma startup está evoluindo, certo? Então não tem pessoa melhor para a gente conversar hoje, né? Eu posso dividir a minha experiência e responder perguntas, e o que eu não souber a gente vai atrás e descobre. O importante também é sempre a gente estar conectado com pessoas que conseguem nos ajudar e muitas vezes sabem até mais do que a gente. E aí eu toco, só para complementar também da minha vida, eu toco um projeto em paralelo que é o Brazucas no Vale, né, junto com a minha esposa, a Cat, e a Yasmin, onde a gente criou um podcast justamente com essa missão, muito próxima da 49er, que é dividir conteúdo. Então hoje a gente entrevista empreendedores brasileiros, então conteúdo todo em português, e a gente entrevista esses empreendedores ou pessoas envolvidas em inovação e tecnologia que estão aqui no Vale do Silício, para a gente conseguir dividir esse conteúdo e inspirar e educar o nosso povo aí. Então tem sido um prazer. Eu sou apaixonada pelos podcasts de vocês, sou suspeita Legal. de falar. Inclusive, galera, se vocês tiverem interesse
acessem aí o Brazucas do Vale, eles têm todos os podcasts disponíveis tanto no Spotify, se você entrar no Instagram deles também você tem acesso aos links. E é um conteúdo que realmente faz diferença, então parabéns pelo trabalho. Valeu. Rafael, a gente está no... Pode falar. Não, eu ia falar que a gente está no Apple Podcast também, no Google Podcast, no Deezer, em todas as plataformas e no Spotify também. E a gente publica tudo no Instagram. Então, no Instagram a gente tenta criar como uma plataforma de conteúdo também para dividir conhecimento, falar um pouco sobre quem que a gente entrevista. E como o podcast é um áudio, é legal lá, às vezes a gente consegue mostrar um pouco da fotinho, da cara de quem está sendo entrevistado, contar um pouco também da nossa história. Então, é legal acompanhar lá no Instagram, se vocês quiserem. Além, já contou um pouquinho de história, acho que agora a gente pode começar a falar um pouquinho sobre Venture Capital. Sim. Se eu precisar, eu tento mostrar aqui os slides para dar uma visão um pouco mais, para colocar uma imagem nas coisas, mas eu vou tocando, né? Então, o que é o Venture Capital? Pode me pedir que eu Legal. tenho o slide aberto aqui, eu mostro aí. Tá bom, eu tô também, qualquer coisa eu viro a câmera aqui, a gente vai indo. Mas assim, Venture Capital nada mais é que um investimento de alto risco, né? Então são investimentos que são feitos em empresas que ainda não têm um negócio provado, né? Muitas vezes nem cliente tem, às vezes está só no protótipo. E tem sim investimentos que são feitos até em empresas que têm praticamente uma ideia e uma apresentação. E, obviamente, para o lado da investidora ou do investidor, qual que é a vantagem? Né? O que se fala muito é assim, altos riscos trazem altos retornos. Obviamente, não são todas as startups que um Venture Capital investe que vão dar dinheiro, vão dar esse retorno, mas, teoricamente, ele retorno num portfólio de várias, né, de 10, 50 ou até 100 startups, que, na verdade, vão pagar o resto e ainda dar um retorno a mais. Então, o Venture Capital é praticamente capital de risco. Qual que é a vantagem de recorrer ao Venture Capital para um fundador ou para uma fundadora, né, para um empreendedor? É porque, ao contrário do que acontece para o Venture Capital, para o empreendedor é um dinheiro de baixo risco, ou seja, eu até vou falar porque não ir num banco, mas, teoricamente, ele reduz o risco para o empreendedor, porém, a contrapartida, e todo empreendedor tem que pensar nisso, é que ele é um dinheiro muito caro. Então, o dinheiro de uma Venture Capital, quando ele entra na empresa, geralmente é por troca de equity, por troca de parte dessa empresa. Então, por exemplo, fundadores e fundadoras vão dar 10%, 5% ou 20% da sua empresa para um investidor. E quanto mais cedo essa startup tiver, maior a parte que se dá por menos dinheiro. Então, ele acaba sendo um dinheiro muito caro para o empreendedor. E aí eu comentei, né? Por que não, então, um empreendedor ou uma empreendedora ir direto para o banco? É porque o banco, tem alguns motivos que um banco não investe em startups. Já existem bancos tentando fazer braços de venture capital ou criar instituições separadas para se conectar com startups, mas os bancos tradicionais não investem em startups. Um, porque eles não têm esse apetite, tem vários outros tipos de investimento com retornos interessantes, que tem uma liquidez maior, ou seja, esse dinheiro ele pode ser melhor gerenciado. Então acaba sobrando muito pouco apetite para se investir em startups. As startups, por si só, ela tem alta taxa de mortalidade, então a chance de uma startup morrer é muito maior, na verdade, do que ela dar certo. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem um range aí, um delta entre 60% e 90% das startups, elas morrem nos primeiros anos. Eu sei de um dado, e provavelmente deve ter falado dele também, que é que entre 60% a 90% das startups fecham no primeiro ano, né? E isso nos Estados Unidos, mas, bom, se a gente for ver no Brasil, deve ser muito maior. Então, é um dado que realmente chama atenção. E eu queria te perguntar o que tu acha que são os principais erros das startups para elas fecharem assim, então, de uma forma tão abrupta, né, tão rápida? Sim, ótima pergunta. Eu até ia colocar nos slides, acabei esquecendo, assim. Mas é uma ótima pergunta e tem alguns motivos que eu ouço, assim, vejo em dados ou pesquisas feitas com esses fundadores. O primeiro delas é o mercado, ou a demanda que eles chamam, ou um conceito que talvez tenha sido explorado ou vai ser explorado por vocês em algum momento, que é o Product Market Fit. Muita gente chega com a solução e se pergunta, mas que problema isso aí resolve? E eventualmente ele não resolve um problema tão grande. Então, o empreendedor ou a empreendedora acaba criando uma solução que o mercado não quer ou não está disposto a pagar,
Então, a startup, depois de alguns meses ou até anos, tentando colocar esse produto no mercado, acaba se decepcionando e tendo que fechar a startup. E a outro principal motivo, e eu não sei se surpreende alguns ou não, e é uma das coisas mais importantes no começo de uma startup, é a equipe, é o time. Então, muitas vezes as startups, elas acabam morrendo, ou fechando, morrendo, palavra forte, fechando nos primeiros anos de atividade, porque não era o melhor time para se construir aquilo, para se desenvolver aquele produto, para se desenvolver aquele serviço, ou aquele modelo de negócio. E aí depois tem uma cauda longa lá de vários outros objetivos, mas esses são os dois principais que eu ouço. Quem estava na mentoria passada com o Luciano, viu ele falando sobre time, né? Que foi uma das perguntas que a galera tinha feito pra gente no chat, de que estava tendo problemas com o time e quanto que isso era importante, principalmente no processo de seleção. E ele respondeu que era uma das partes mais importantes, porque na verdade quando tu empreende, né, tu escolhe casar com o teu time, basicamente. É um relacionamento muito sério, né? Vocês passam muito tempo junto, trabalham muito tempo junto, passam às vezes mais tempo com eles do que com a tua própria família. Então, esse é um ponto bem importante, cuidar da seleção aí, do recrutamento. Exatamente. E aí, o terceiro tópico, então, que eu falei, eu não sei se o pessoal pegou, foi que os bancos não investem nos empreendedores, porque os empreendedores muitas vezes não têm ativos para ancorar o investimento ou esse empréstimo, né? Então, hoje no Brasil também acontece, aqui também, o banco, quando ele empresta o dinheiro para um negócio, ele pode ir atrás dos ativos desse negócio se esse negócio não paga o empréstimo de volta, tá? Então, por exemplo, o empreendedor não quer perder a casa ou o carro por causa de uma startup que fechou. Então, muitas vezes os bancos não se sentem confortáveis porque sabem, se der alguma coisa errada ali, eu não consigo nem pegar o carro, a casa, os ativos, os bens dessa pessoa, porque as pessoas não têm bens para ancorar esse meu empréstimo. Então, esse seria o terceiro motivo de que um banco não investe em empreendedores. Bem interessante. E aí vocês vão me perguntar, eu não vou passar em todos, mas Venture Capital, esse VC, que a gente chama, aqui no Vale do Silício, tudo VC. VC é a única opção? Ela não é a única opção, tá? Existem investimentos, outras formas de investimento. A gente divide as formas de investimento em duas partes não, né? Dois modos separados aí de investimento. Um é baseado em fundos, outras são não baseados em fundos. Então, baseado em fundo é o que acontece muito com a estrutura de Venture Capital. Então, Venture Capital é um fundo praticamente. São pessoas que criam fundo, pegam dinheiros de famílias, de bens ou dinheiro que está disponível, criam um fundo, esse fundo fica disponível para se investir em startups. Outros podem ser alguns super anjos, né? Tem super anjos que são super porque eles conseguem colocar tanto dinheiro junto que eles acabam também criando um fundo. E tem fundos, por exemplo, de impacto social. Então, o governo, por exemplo, pode fazer isso, separar um fundo para um setor, por exemplo, ou para um desafio que a cidade está pensando ou que tem algum cunho social. Então, sei lá, um fundo para energias renováveis. E aí é um tipo de investimento. E aí tem algumas aceleradoras também, aceleradoras startups que têm um fundo. Então, eu participei de uma em Berkeley que chama Skydeck, eu vou até mostrar no slide depois a fotinha dela. Ela criou um fundo próprio. Então, ela pegou dinheiro de outros investidores, de famílias ao redor do mundo, e hoje ela usa esse fundo para investir nas próprias startups da aceleradora. E aí os investimentos não baseados em fundos seriam investimentos de famílias, por exemplo. Tem uma coisa aqui no Vale do Silício que já nem se fala muito mais, mas o termo do passado era o FFF, que chama Friends, Family and Fools. Fools seriam os tontos, vamos dizer. E eu acho que por isso, aqui tudo é muito politicamente correto, acho que por isso não se usa mais, mas eles chamam mais Friends and Families. Mas seria o dinheiro, aquele dinheiro que você pega da família, ou o dinheiro guardado, ou pede empréstimo mesmo para um amigo e fala, cara, tô com essa ideia. Normalmente é o primeiro que tu usa, né? Sim, Normalmente exatamente. tu começa com esse aí. Sim, exatamente. E aí tem incubadoras e aceleradoras que não têm fundo, mas também investem em startups, mas não tem aquele dinheiro
separado milhões de dólares específico para se investir nas startups, porém tem lá um dinheiro do caixa da própria startup, da própria aceleradora, que volta para as startups através de investimentos bem pequenos, e eu vou falar um pouco deles também. Os anjos, né, os solo angels que chamam, que são pessoas que gostam de estar envolvidos nesse ecossistema e dão cheques menores do próprio patrimônio, então não é dinheiro de um outro que foi separado para o fundo, ele é um dinheiro do próprio patrimônio, então é como se eu saísse por aqui e escrevesse cheque meu, pessoal, para startups. E aí tem as corporações, então corporações fazendo CVC, seria Corporate Venture Capital, que não é que eles tenham um fundo de investimento para isso, mas eles têm um dinheiro da empresa, o retorno dos lucros, ele pode ser reinvestido na empresa ou investido em startups, por exemplo. E plataformas de crowdfunding, essa seria a última, que não é baseada num fundo, que aí é que nem o Kickstarter, tem alguns bem famosos no Brasil, você publica lá, pede uma grana, você consegue essa grana para te dar o passo inicial para você acelerar a sua startup. E é incrível a quantidade de plataformas de crowdfunding que estão surgindo, né? Aqui, eu sempre recebo por e-mail e tudo mais, cada vez mais plataformas de crowdfunding, porque é algo que está ficando bem comum, assim, a galera está começando a usar bastante. Então, bem legal. Isso. E tem aqui nos Estados Unidos tem uma plataforma de crowdfunding para investimentos em startups. Então, é quase que um Kickstarter, mas você põe lá a sua ideia, com todos os dados, etc. E várias pessoas juntas podem escrever cheques de tamanhos diferentes para essa startup conseguir evoluir. Assim. Show. Eu vou voltar um ponto aqui, porque a gente recebeu uma pergunta da Bruna, que ela perguntou para ti assim: para formar o time da sua startup, vocês precisam ser amigos ou é melhor não abrir um negócio com amigos? Essa é uma pergunta muito boa e ela é super difícil assim, de responder, né? Então, o racional te fala que não é bom, porém várias startups que cresceram muito aqui nos Estados Unidos, principalmente, foram amigos que começaram juntos, assim. Eu até vi um outro comentário ali que fala amigos, negócios à parte. Eu acho que tem horas que essas coisas se misturam muito, mas tem horas que elas têm que ser bem separadas. Tem vários cases que eu li aqui, agora não me vem exatamente na cabeça o nome da empresa, mas uma das fundadoras foi na nossa aula e ela falou, a pior coisa que ela fez foi ter feito um negócio com a melhor amiga dela, que elas nunca mais viraram amigas, uma foi demitida pela outra, da própria empresa. Então é difícil, assim, pode dar certo e pode não dar certo, então acho que não tem resposta. Eu acho que, obviamente, e aí volta no que o Luciano falou, de você escolher o seu time certo, você tem que tomar cuidado, quais são as habilidades que essa pessoa tem, ela te complementa em que aspectos, e é muito parecido com você em que aspectos. Você formando um time, essa pessoa tem as habilidades que você precisa para aquela hora, putz, legal, mas ela tem as habilidades de ser uma líder para o futuro, para a missão, para a visão dessa empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então são várias coisas que eu acho que tem que ser levadas em consideração. Show. E acho que a gente pode continuar aí, a galera vai mandando mais perguntas e eu vou te fazendo essas perguntas. Beleza. Que mais aqui? Tem um gráfico muito legal, depois eu dou um jeito da gente deixar isso disponível para vocês. Aí. A gente mas vai ele mandar mostra... para todo mundo, tá? Vai ser pela mentoria por e-mail. Quem quiser legal. ter acesso ao material aí do Rafael também, por favor, deixa ele no direct do Instagram que a gente envia para vocês. Não sei se fica muito ruim de ver, mas esse mais ou menos resume aqui o que acontece com esse ciclo de financiamento das startups, né? Então aqui você tem receita e aqui você tem no tempo, né? Então no começo, quando são só os fundadores, você vê que é o vale da morte. Aqui vai separar muito as meninas das mulheres ou os meninos dos homens, né? Que a gente fala, que muita startup já morre aqui. E aqui é onde você precisa de investimento semente, né, algum capital, anjos, né, e os FFFs, Family, Friends and Fools, e algumas aceleradoras. A partir do momento que você começa a ter tração, que é o que a gente chama aqui, que você começa a ter alguma receita e essas receitas já estão pagando um pouco dos seus custos, você começa a subir nos estágios, né? Então, esse primeiro e segundo degrau geralmente são conhecidos como estágios série A e série B, são os early stages, ou estágios iniciais. E aí você vai para a série C, D
e mezanino, né? Você chega num platô, que aí a partir daqui você só cresce com uma oferta pública, que nem aconteceu, por exemplo, com o Uber recentemente. E aqui, geralmente, é onde você vai recorrer intenções, fazer alianças estratégicas, e os VCs aqui, os Venture Capital. E aí, em todo esse processo, tem algumas formas de investimento também, que são equity crowdfunding e crowdlending. Então, são conceitos um pouco mais novos, que percorrem todo o ciclo da startup. Então, sei lá, não sei se ficou bom ali, mas acho que deu para mostrar mais ou menos. O importante é a galera entender como funciona e a gente vai enviar todo esse material para todo mundo aí. Legal. Todo mundo receberá. Legal. Então, eu vou falar de alguns grandes números da atividade de Venture Capital aqui nos Estados Unidos. Então, em 2008, os dados do PitchBook, que é uma empresa que tem dados de fusões, aquisições, Private Equity e Venture Capital, eles têm uma coisa chamada Venture Monitor, que é pública. Os dados do PitchBook são pagos, alguns deles, mas esse monitor de Venture Capital dos Estados Unidos é público, eles fazem uma parceria e publicam isso todo trimestre. E no último, eles publicaram que em 2008, fechado, foram investidos em Venture Capital 137 bilhões de dólares. Gente, não é milhões, é bilhões com B, tá? Muita coisa. É muita coisa. E os deals, que são o número das transações ou investimentos que foram feitos, chegou em mais de 10.200 startups. Então, esses 137 bilhões de dólares foram investidos em 10.200 startups, só aqui nos Estados Unidos. Tem um gráfico que é muito legal, que mostra um pouco o poder aqui nos Estados Unidos do Vale do Silício, né? Então, praticamente 50% de todo esse dinheiro ele foi investido no Vale do Silício e Bay Area, tá? Então, vai lá de São Francisco até o sul do Vale e os outros 50% ao redor dos Estados Unidos. Então, praticamente tem muita concentração ainda aqui no Vale do Silício. E aí o tamanho dos investimentos eles têm aumentado. Então, a gente fala, se a gente considerar as etapas ou estágios de uma startup em semente, série A, série B, série C, e aí a partir já está bem grande, os investimentos de semente estão em torno de 2 milhões de dólares hoje. Então, no estágio de semente, a startup ela tem praticamente uma apresentação, talvez um protótipo ou um MVP, e tem um time muito pequeno, provavelmente feito só pelos fundadores. Essas empresas já estão captando 2 milhões de dólares de partida. Antigamente esse cheque era muito menor, se falava em 500 mil dólares a 1 milhão. Então hoje já está 2 milhões. Na série A e B, que aí a empresa ela já tem um pouco de receita, né? Então ela já vendeu o produto ou serviço para algumas empresas e já tem um ou dois contratos com grandes clientes. Essas empresas já estão pedindo investimentos de 14 milhões de dólares. Em 2009, então há 10 anos atrás, não passava de 5 milhões de dólares o investimento nesse estágio. Hoje já é 14 milhões. E aí, para late stage, que a gente chama, então estágios mais tardes, que são série C, D, ou aquele mezanino, aquele platô daquele gráfico, antigamente, em 2009, 10 se investia de 10 a 15 milhões, hoje já se investe 40 milhões nesse estágio. Então, o tamanho dos investimentos por estágio tem aumentado constantemente. Aqui nos Estados Unidos, tá? Tá. E aí... Pode ir lá, vai lá. Eu queria te fazer duas perguntas que a galera falou aqui, pra gente não deixar batido. A primeira é, qual é o principal ponto que tem que ter em mente ao abrir um startup de bem-estar familiares? É bem engraçado que a gente percebe que esse é um dos motivos das startups fecharem, e a gente prova isso quando a gente abre esse assunto, é um assunto que aparece muito, né? Sim, sim. Eu vou... Que a gente tem que ter em mente. Tá, eu vou mostrar mais para frente um pouco quais são os pontos que um investidor olha para uma startup antes de investir. Então, são 6 parâmetros, mais ou menos, que a gente olha, e dependendo do estágio da startup, o peso desses parâmetros muda um pouco. Então, eu vou mostrar lá para frente. Mas, se eu puder resumir agora, vai que essa pessoa tem que ir embora, quanto mais cedo a startup tiver, mais importância para o time eu vou dar. Então, qual é a experiência daquele time, o quanto aquele time tem habilidades complementares, habilidades de resiliência, porque startups e ser um empreendedor é muito difícil, e alguns exemplos do passado da história dessas pessoas, de que provam que essas pessoas são lutadoras, são resilientes, conseguem
trabalhar em equipe e aguentar os altos e baixos de uma startup. Lógico que quando a startup já está mais avançada, eu começo a olhar, por exemplo, dar mais peso para alguns dados financeiros. Então, como essa startup tem gerenciado o caixa, quanto de receita está entrando, se ela já está caminhando para uma tendência de ter um caixa positivo, ou seja, fazer receitas maiores do que os custos, então eu já começo a dar mais peso para um lado financeiro. Por que eu não dou peso para o lado financeiro quando é muito cedo? Porque o Excel ele aceita tudo, assim como o PowerPoint. Então a única certeza que eu tenho quando eu vejo uma startup muito cedo fazendo uma projeção financeira é que ele está errado, ou ela está errada. Aquela projeção financeira ela vai mudar. Óbvio que ela vai traduzir um pouco do modelo de negócio no qual eu estou interessado, mas os números em si, num estágio muito recente, eu não vou dar tanta importância. Tá? Então, fiz um resumo. Bom, e aí, vai lá. Foi se existem diferenças na prática entre empresas de venture capital dos Estados Unidos e do Brasil. Eu tô me informando cada vez mais sobre o venture capital no Brasil, mas hoje eu estou um pouco desatualizado. Eu já estou uns 2 anos e meio aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que uma diferença que me falam muito que tem é a questão do tamanho dos investimentos. Então é muito difícil no Brasil uma empresa de seed ou semente, né, o estágio bem preliminar, conseguir um investimento de $2 milhões ou, se a gente fizer a conversão, 8 milhões de reais, né? Mas muitas vezes não consegue nem 2 milhões de reais, assim. Para você conseguir um cheque de 500 mil reais, 1 milhão de reais no Brasil, tem me falado, né, com alguns empreendedores que eu converso, que é muito difícil. Então o tamanho do investimento por estágio é um pouco diferente ainda. Outra coisa que eu acho que deve ser diferente no Brasil, dependendo do setor que você está empreendendo, existe ainda muita burocracia, né? Então, aqui você consegue abrir uma empresa oficialmente, eu acho que em 1 semana você já consegue operar com uma licença de venda de serviço estadual da periferia. Você tem que ir na cidade, também na prefeitura para conseguir os locais, mas assim, vai ser 1 ou 2 semanas, não demora muito. Eu abri uma empresa no Brasil e me demorou acho que 3 meses para eu conseguir. Então, teoricamente, em 3 meses eu não podia nem receber pela empresa. Então, imagina assim, você tem um produto e uma ideia, provavelmente você não abriu empresa ainda, porque você está desenvolvendo aquilo numa garagem, num laboratório, numa faculdade, e aí você fala, putz, vamos testar. Como que você testa o mercado? O primeiro dólar que você ganha, o real que você ganha, vender esse produto. E aí você vai lá e fala, pô, como empresa você não pode receber só daqui 3 meses. Então, eu acho que isso é um pouco de barreira também. Mas eu vejo que as coisas estão mudando no Brasil. Tomara que, sei lá, daqui 1 ano a gente já esteja falando outras coisas. Assim. Com certeza, tá, Lucas? Porque essa mudança começa da gente, né? Da gente como empreendedor, como bom cidadão. A gente vai dando esses passinhos, uma hora a gente vai chegar lá. Mas acho que agora eu vou me intrometer aqui na sua apresentação e fazer a pergunta que todo mundo que está assistindo essa live quer escutar. Que é, na verdade, como avaliar uma startup, né? O que afinal, os investidores querem ver de mim? Que indicadores que eu preciso saber calcular? Sim. Tirar essa dúvida da galera e mostrar que não é tão difícil quanto parece ser. Eu vou te falar assim, é muito difícil, na verdade, mas o que eu tentei fazer foi colocar em alguns parâmetros coisas que a gente olha com certeza, e óbvio que depende da startup, depende do setor, a gente olha outras coisas, né? E não tem muita ciência nisso, então todos os dados que a gente conseguir ter, seja eles qualitativos ou quantitativos, que podem ajudar a gente a tomar decisão, a gente usa, né? Então a gente fala com pessoas, a gente fala com... Tem uma coisa que acontece muito no Vale, assim, você está querendo investir numa startup, você conversa com pessoas que investiram naquela startup, ou pessoas que você sabe que não investiram na startup e pergunta por quê. Então, assim, você coleta dado de todos os lugares, e quanto mais early stage, ou mais cedo for a startup, mais difícil de confiar em dados quantitativos, e aí você tem que ir para os dados mais difíceis de interpretar, que são os qualitativos. Mas, em resumo, o que a gente olha? Então, a primeira coisa que eu coloquei foi a equipe, né, e o papel do venture capitalist, ou seja, o investidor de risco, fazer perguntas, né? Então, a gente
a gente tenta fazer perguntas em vários aspectos do negócio. Para o time, a gente pergunta qual que é a experiência que esse time fez, né? Quais são as habilidades dos fundadores, né? Que provavelmente vão ser os líderes daquela empresa por muitos anos. Qual que é a história por trás de cada pessoa, né? Quem são as outras pessoas que percorrem o ecossistema da startup, né? Tem advisors. Advisors são pessoas muito experientes em alguns setores específicos que eles aceitam ter um papel de advisor ou quase que um mentor para essa startup. Muitos deles até recebem para isso, mas quanto mais recente o estágio da startup, muitos fazem voluntário por acreditar na missão da startup. E isso é muito importante, né? Então, por exemplo, se eu olho uma startup de mídia e sei que tem alguém, um vice-presidente da Disney como mentor da startup, que é uma grande empresa de mídia global, é um sinal de que tem alguma coisa boa que essa pessoa viu para estar tão próxima do startup. Então, são várias perguntas que você tenta olhar na equipe, seja a equipe direta ou indireta dessa startup. E como você consegue responder essas perguntas? Muitas vezes não é vendo o pitch deck, que não sei se o Luciano falou, alguém já falou na mentoria, né, ou vendo esses slides de apresentação. Muitas vezes é sair para tomar um café com a empreendedora ou empreendedor. Chamar para um almoço ou para uma visita até seu escritório e dar uma volta e falar sobre pessoas e perguntar o que as pessoas gostam de fazer, etc. Muitas vezes não é atrás do slide que você vai descobrir isso. Outro aspecto seria o tamanho do mercado. Então, esse mercado ou esse problema que essa empresa está querendo resolver é grande o suficiente para me trazer o retorno que eu espero investindo nessa startup, né? Muita gente fala que aqui no Vale do Silício, se o investidor não vê um tamanho potencial de ordem de $1 bilhão, alguns investidores nem olham. Eu acho que tem algumas verdades e algumas lendas por trás disso, né? Mas obviamente o mercado tem que ser muito grande. Também, dentro do tamanho de mercado, quais são os métodos que foram usados para definir o tamanho de mercado? Você só pegou um dado na internet e falou, eu quero ter 1% desse market share? É uma conta muito simples, talvez você consiga cavucar mais, entrar em mais profundidade nesse cálculo e mostrar um tamanho de mercado um pouco mais racional, mais lógico. A outra vai ser o produto, então o terceiro item eu diria que é o produto, né? Qual estágio que está esse produto, se ele está em MVP, se ele tem potencial de escalar, se ele foi feito de uma forma que consegue escalar, porque uma coisa é testar ele na esquina, outra coisa é testar quando você tem 100 mil usuários, né? Então, esse produto é escalável. E uma coisa que é muito importante ver é qual o feedback que os clientes estão dando para esse produto, né? Muitas vezes o investidor esquece de ver como que o mercado está vendo isso, e até os empreendedores. Então é bom ter atenção no qual que é o feedback que estão dando para o produto. O quarto tópico seria a competição, né? E a gente tem que se perguntar para os empreendedores e ver se a startup está fazendo algo que é fácil de ser copiado ou não. Se ele é fácil de ser copiado, por que ninguém fez até agora? Né? Por que só essa fundadora ou esse fundador que pensou nessa ideia? Ninguém teve essa ideia antes? Talvez tiveram, mas viram que o mercado não era bom e não fizeram. Então, tem várias formas que pode interpretar isso, né? E mesmo se tem algo que hoje, muita coisa é copiável, né? Consegue se copiar, quão rápido isso acontece? Você tem aquela vantagem first to market, aquela vantagem de ser o primeiro, né? O Uber foi o primeiro no mercado. Tem várias outras empresas fazendo isso. Aqui nos Estados Unidos tem uma que chama Lyft, que é muito grande também e compete com a Uber. Mas a Uber teve por um tempo uma vantagem de ser o primeiro no mercado. E outra, se os fundadores conseguem criar barreiras de entradas, seja essa propriedade intelectual, então você deposita uma patente ou tem algumas coisas da tecnologia de vocês que ninguém consegue copiar, é um segredinho que ninguém vai saber. Então, esse é um aspecto que a gente olha. E os outros dois últimos, né, o quinto, então, seria o modelo de negócio em si, como é que esse negócio vai chegar na mão dos clientes, quem são os fornecedores desse negócio, qual que é o modelo de receita, como que você está ganhando dinheiro com isso. É um modelo freemium, né, que a gente fala, você tem um software que vai para o subscription, tem uma parte de graça e outra que é paga, ou sei lá, qualquer outro modelo de receita, mas qual que é? Muitas vezes os empreendedores nem pensam como eles vão fazer dinheiro, eles acham que o produto é tão maravilhoso que todo mundo vai pagar, mas como que se paga? Paga mensalmente, paga uma vez só e depois vai embora, paga, fica usando, quando acaba paga de novo, tem várias formas, né, de receita.
E o último, que eu vi muitos empreendedores esquecerem, é para que vão usar o investimento e a estratégia de saída. A estratégia de saída é assim, quando que esse dinheiro vai voltar para o investidor? Isso é o mais importante, é o que o investidor quer saber. Então, daqui 5 anos, eu vou ter quanto do dinheiro que eu investi? Né? Então, a estratégia de saída ela pode ser o que a gente chama aqui IPO, ou oferta pública, que é uma empresa virar uma empresa pública, ou ela ser comprada por outra empresa. Né? Então, a Uber ela virou uma empresa pública, a GitHub, que é aquela empresa de software, ela foi comprada pela Microsoft. Então, tem várias estratégias de saída aí, beleza, esse é o slidezinho. Então, essas são as 6 coisas que a gente vai olhar. Obviamente, a gente tenta coletar dados de todos esses aspectos e outros, mas se der para consolidar, isso é um bom guia, eu diria. Bom, eu coloquei aqui para a galera porque é uma das partes mais importantes, né, na minha visão, quando a gente está falando de investimento. Então, às vezes a gente fica perdido, não sabe por onde começar, como que vai criar um pitch deck, e essas são informações muito importantes de ter nessa hora, né? Então, se a galera quiser tirar um print aí sobre um pouco mais do que o Rafael falou agora, e fiquem tranquilos, também vão receber por e-mail, se quiserem receber o material, peçam pelo Insta da 49 ali no direct. Mas são os pontos que a gente comentou agora, então para vocês conseguirem ver depois também. É isso, Rafael. É isso? Beleza. Eu não vou mostrar o pitch deck, então eu tinha uma fundadora me mandou um pitch deck e eu ia mostrar em primeira mão. Assim, eu falei, eu achei que tem vários elementos que eu gosto como investidor. Eu posso mostrar isso como exemplo, mas eu vou deixar esses slides para vocês verem depois. A gente pode mandar para a galera depois, por exemplo, de pitch deck? Eu vou dar uma ajustada nela e eu mando, mas essa aqui já foi traduzida não, né? Mas eu já tinha falado, posso mandar para a galera e aí eles tiraram as partes sensíveis. Então, esse aqui está pronto para ser enviado, praticamente. Show. Mas eu te mando uma versão final. Show. E aí as partes, só um cuidado essa apresentação foi uma apresentação que eu pedi e foi me enviada por e-mail. O que isso significa? Ela tem algumas coisas mais densas em termos de escrita, que numa apresentação de palco você não faria, tá? Sim. O que eu gosto dela é que ela tem vários elementos desses que você está mostrando aí na tua tela. Ela fala de equipe, de competição, de modelo de negócio, fala de saída, fala de produto e tamanho do mercado. Então, por isso que eu queria mostrar ela. Mas assim, ela foi enviada por e-mail. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Se alguém pedir e você não puder apresentar seu slide, você tem que mandar um slide diferente. É um slide mais guiado, que a pessoa tem que ler e ter informação. Você não pode mostrar 3 logos lá, 3 ícones, e achar que a pessoa vai entender. Porém, quando você está fazendo isso num palco, aí você pode explorar um pouco mais a parte visual e tirar um pouco do texto. Show. A gente tem 4 minutinhos, então eu vou falar do último slide, então, que é quais são os ecossistemas para empreendedorismo. Se você quiser, Bibi, pode colocar esse slide, esse último slide de ecossistema de empreendedorismo. Show, vou colocar aqui para a gente mostrar para a galera. Passando aqui o pitch deck. Show. Ai. Então, para a gente terminar falando um pouco dos ecossistemas de empreendedorismo, eu coloquei o primeiro, ele é o bootstrap que a gente fala, ele sabe aquela alça do sapato? Ele teoricamente ele não é um ecossistema de empreendedorismo, mas muitos empreendedores recorrem a ele, que é você usar o seu próprio recurso para acelerar a sua startup. Você acha um advogado da família para te ajudar a criar um contrato, você pega dinheiro da mãe, do pai, do amigo, e você vai tocando, você testa com as pessoas na faculdade, ou envia coisa para alguém no trabalho, e vai testando, né? Ele não é um ecossistema, mas ele acontece muito. Outro ecossistema, com certeza, são os ecossistemas providenciados por corporações. Então, hoje em dia, mais e mais tem grandes empresas tentando se envolver com startups de várias formas, e isso tem sido muito, está crescendo muito, muito no Brasil, e aqui também existe bastante. Né? Então, empresas que organizam competições para estudantes ou para pessoas resolverem alguns desafios. Ou empresas que criam o famoso hackathon, né, que são aquelas maratonas do final de semana que todo mundo fica fazendo código, desenvolvendo negócios e no final acaba saindo soluções ou até startups com ideias incríveis. Qualquer outra
estratégia de Open Innovation, tem se falado muito disso no Brasil e a gente aprende muito aqui também, que é essas duas formas, colocar competições na internet, tem editais que empresas e até o governo às vezes colocam colocam em público para startups entrarem nesses editais e aplicarem com ideias, etc. E muitas corporações criando os braços de corporate venture, que aí seria empresas fazendo um papel de venture capital, de investir em startups diretamente usando algum dinheiro separado da empresa. Outro ecossistema de empreendedorismo é as próprias universidades, né? Então, universidades oferecem muitos recursos para estudantes desenvolverem seus projetos e lançarem suas empresas. Tem universidades que têm suas próprias aceleradoras, que têm fundos. Então, UC Berkeley, por exemplo, se você não faz o seu estágio durante o verão, mas quer trabalhar numa ideia, eles podem te dar até $5.000 para você desenvolver. Lógico que tem uma aplicação, mas é uma das formas de conseguir recurso para acelerar a sua startup. Acho que eu vou até colocar aqui os exemplos, né? Se a galera quiser pesquisar um pouco mais. As incubadoras, então, elas são um estágio um pouquinho anterior às aceleradoras. Geralmente, elas oferecem recursos na fase de ideação e ajudam esses empreendedores a acelerarem a ideia. E aí oferecem mentorias, oferecem algum suporte, por exemplo, tendo times de advogados ajudando para fazer contratos para as primeiras contratações ou para o primeiro cliente, ou ajudando alguém para escrever uma propriedade intelectual ou uma patente que você está desenvolvendo no laboratório, etc. E dão bastante treinamento. Algumas incubadoras elas fazem isso de graça, outras cobram para você fazer, para você estar lá um tempo. Mas elas geralmente não fazem uma coisa que aí a aceleradora faz, que é investir. Então, aí pulando para a aceleradora, que vocês estão vendo ali como a Y Combinator, 500 startups, 500 startups, Plug and Play e o Skydeck, elas fazem praticamente tudo que as incubadoras fazem. Elas funcionam num sistema um pouco diferente, então elas não têm vagas. Geralmente as incubadoras são bem grandes e várias startups conseguem se inscrever e ficar lá um tempo. Tem incubadoras que deixam você ficar até um ano e meio lá. As aceleradoras não, elas funcionam por batch, que a gente chama o cohort. Isso quer dizer, a cada período vão ter X número de startups que vão ganhar um pouco de dinheiro para serem aceleradas e vão usar todos os recursos que a aceleradora fornece. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, do Skydeck, que foi a que eu participei. Eu participei na incubadora, mas sei como funciona a aceleradora. A aceleradora deles te dão $100.000 por 5% da sua empresa e você fica lá durante 5 meses. Então, a cada ano tem 2 cohorts e um mês de férias que eles fazem. Entre as duas, então entram 20 startups em janeiro e entram 20 startups em agosto ou setembro. Legal. E aí ficam de 4 a 5 meses e cada uma recebe $100.000 por 5% da empresa e 5% ficam para o Skydeck. O Skydeck tem um fundo, então ele é, como eu mostrei lá no começo, ele é um Fund-Based Accelerator. Então, o que acontece é, se depois desse período de 4, 5 meses, essa startup está pronta para receber investimento, o Skydeck pode investir. E aí eles fariam cheques maiores, de 1 milhão até 2 milhões. Eu não sei nem se eles têm um limite de cheques, mas eles investiriam nas próprias startups. E o final, a formatura desses processos de aceleração é um grande demo day, que aí sim, você sobe no palco e você tem 2 a 5 minutos. 5 minutos eu já acho muito, né? De 1 a 2 minutos para você fazer o seu pitch, ou seja, você chamar a atenção de investidores para suas ideias, para a sua startup. E aí a última são eventos, então eles são ecossistemas mais curtos, né? Mas eles são intensos. Então, por exemplo, você vai num TechCrunch, num Web Summit, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Lá tem investidores, tem outras startups, tem estudantes querendo emprego, recém-formados, então é super bom para recrutar também. Então é uma consolidação de todos os aspectos da startup num dia ou em alguns dias, e você fica várias horas se dedicando para isso. Então acho que vale a pena colocar os eventos aí. Bem legal. Eu queria chamar a atenção, inclusive, para uma parte aqui que é das universidades. Aí vou mostrar para a galera aqui, virar, para poder me escutar, que é o modelo da 49 Educação é bem baseado nesses exemplos que tu mostrou aqui, né? Então, tanto Stanford como Draper University são as Startup Universities, né, que a gente fala. Então, Universidade de Startups.
E esse é o momento perfeito, na nossa visão, de começar a se envolver no mundo do empreendedorismo, né? Porque, apesar de pode não querer empreender, mas o empreendedorismo te desenvolve muitas habilidades para te chegar onde tu quiser. Então, desde trabalhar numa grande empresa até criar uma grande empresa, né? Então, a 49 é muito baseada nisso aí. Então, se vocês querem começar a empreender, trabalhar no ecossistema aí, entrar no ecossistema de empreendedorismo, o nosso intuito é ajudar, né? Então, bem legal trazer esse exemplo, assim. Sim, exatamente. E aí a ideia da 49 até surgiu numa aula de curta duração de Stanford, né? The How to Accelerate Your Startup. Então, assim, a academia aqui, eu infelizmente não sei como é que é no Brasil, como que as faculdades estão se envolvendo cada vez mais com isso, mas aqui a academia, por mais que ser empreendedor, é muito difícil aprender. Tem ferramentas que você consegue aprender para ser um empreendedor melhor, uma empreendedora melhor, mas as academias, as universidades estão tentando se envolver cada vez mais. Não só fornecendo aula, porque empreendedor não sai de uma aula, mas todos os recursos possíveis. E é muito legal. Tem até, acho que alguém, não sei quem falou aqui, mas que tem sobre outros ecossistemas, e foi uma observação muito boa. Da comunidade. Lu, foi a Luísa. Exatamente. Existem alguns lugares no Brasil, eu tenho pouca informação disso, tá? Mas algumas comunidades no Brasil, alguns estados e cidades estão criando esses ecossistemas, né, que facilitam a abertura de startups. Talvez o Cubo em São Paulo possa ser um desses ecossistemas, mas eu sei que tem o Jerimum Valley, tem alguns lugares, por exemplo, em BH, que estão construindo esse ecossistema, que aí vai um pouco além de você ter um lugar para ficar incubado, mas sim você cria vários formatos de recursos para ajudar esse ecossistema, e eu realmente não pus aqui, tem que adicionar, tem que atualizar. Mas o mais interessante é tu perceber que tu só vai começar a aprender sobre empreendedorismo e principalmente se relacionar com pessoas que vão te ajudar, que é o ponto mais importante, quando tu começa a se envolver com esse ecossistema, né? Seja ele de corporações, incubadoras, eventos, universidades, aceleradoras. É assustador o tamanho de conhecimento que tu assume quando tu entra em contato nesse ecossistema, né? E é um passo, às vezes é uma pessoa que vai te levar lá para dentro, às vezes é um evento que tu vai na tua universidade, às vezes é uma live que tu assiste aqui, tu vai começando a conhecer mais, vai entrando dentro desse ecossistema e as coisas vão se tornando um pouco mais claras, né? Então é bem legal. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem a ACAT, que é uma associação, né? Associação de inovação. E é bem engraçado porque quando tu entra lá, tu começa a realmente respirar o mundo de startups, é algo completamente diferente. Então, para quem é de Floripa, tá assistindo a gente aí, eu super recomendo frequentar os eventos da CAT. E na página da 49 a gente divulga alguns também, então, bem legal. Bom, eu queria saber se mais alguém tem uma pergunta para fazer para o Luciano aí, porque a gente está se encaminhando para o final da nossa live aqui, da nossa mentoria. Mas eu queria muito, Luciano, te fazer uma pergunta para a gente finalizar, enquanto a galera vai mandando aí se tem mais alguma coisa para perguntar. Que poxa, tu conversa muito com empreendedores aí do Vale, né? Os teus podcasts são maravilhosos, os eventos que vocês produzem aí são muito legais. E eu queria saber, Rafael, se de todas as histórias que tu já ouviu desses empreendedores, dessas lições, qual que mais chamou a atenção quando a gente fala de investimento? Qual é a maior lição que eles tiram dessa rodada de investimentos, assim? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Essa é a história mais interessante que eu vi, por exemplo, de um empreendedor quando estava buscando investimento? Isso, uma lição que eles tiram, normalmente aquele que o fundador tira. Uhum. Eu acho que assim, eu vou falar dos dois aspectos. Então, um de que o que eu acho que o fundador ou a fundadora, né, o empreendedor ou a empreendedora está buscando mais e mais, pelo menos eu estou vendo isso aqui, é o smart money, que a gente chama, que seria parcerias ou investidores estratégicos, mais do que o puro investidor com interesse financeiro. Então, isso eu acho que tem sido, e os fundadores, empreendedoras que estão falando comigo chamam a atenção, por eu fazer parte de uma grande corporação, a gente tem muito o que oferecer em termos de conhecimento técnico e de negócio, e isso tem sido muito bem visto por empreendedores. Então, eu acho que isso está acontecendo muito, empreendedores atrás de um dinheiro que vem com uma bagagem, com uma experiência, e com uma ajuda, com uma mentoria por trás, mais do que o interesse puro no dinheiro. E uma história que eu, como investidor, vi que
eu não diria que foi um critério que me ajudou a escolher ou optar ou sugerir um investimento numa startup, mas que me chamou a atenção foi um investidor que ele morou 1 ano e meio no carro para poder bootstrap, né? Então eu falei para poder, mesmo envolvido no ecossistema, ele estava na incubadora da Plug and Play, mas como ele precisava salvar dinheiro para conseguir alavancar essa startup, essa ideia, tirar essa ideia do papel, esse empreendedor morou 1 ano e meio no carro. O custo de vida aqui é muito alto, de moradia principalmente. Então isso me mostrou um pouco daquela pessoa que, se alguém vai desistir daquela startup, a última pessoa vai ser esse empreendedor. Então me mostrou um sinal qualitativo de que esse empreendedor tem uma resiliência, tem uma força de vontade de fazer as coisas acontecerem. E é difícil de desistir. Então eu vi aquilo com muito bons olhos. Bem legal. Bom, queria te agradecer bastante. Não sei se tem um recado final para dar para a galera aí. Já pode se despedir. Pô, eu não preparei aquela mensagem impactadora de 30 segundos, assim, mas eu acho que assim, ser um empreendedor não é só criar um bom produto. Ele é muito mais do que isso, né? A parte de pessoas, de liderança, de você ter uma visão de longo prazo, de você ter resiliência, é muito importante. Assim, tem gente que fala que startup tem seus altos e baixos. Assim, são pouquíssimos altos, tá? São muitos baixos. Assim. Alto, baixo, 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 baixo. Aí tem um altinho, baixo, baixo, baixo. Então isso é muito, muito difícil, né? Você viver assim. Então eu acho importante você celebrar e comemorar esses pequenos altos. Toda vez que você tiver uma vantagem, não uma vantagem, eu digo, um ganho de alguma coisa ou alguma coisa que aconteceu que mostra um progresso, comemora porque principalmente no começo, esses eventos ou essas partes são muito difíceis de acontecer. Verdade. E assim, uma das dicas também é não desistir, né? Sim. Não é impossível, é possível, muitas pessoas provam que é possível, milhões de empreendedores por dia provam que é possível, mas só depende da gente não desistir, né? Então, mais uma vez, mesmo que a gente esteja falando sobre algo que é técnico, né? Que era para ser uma mentoria mais técnica, a gente está falando de investimento, a gente volta a falar sobre habilidades, né? Soft skills de empreendedor. E realmente, são poucos altos, os altos são muito felizes. Existe um livro que se chama, que eu indico até pra galera ler, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, você já ouviu falar? Sim, sim. E ele traz vários princípios para te levar uma vida mais influente, se relacionar melhor com as pessoas, né? Ter um espírito de liderança um pouco mais forte. E um deles é esse, né? Comemora as pequenas conquistas. Então, é uma dica que eu dou pra galera que tá aí. E principalmente quando pensar em empreender, entender que o principal não é a ideia, é a execução. Então, quando a gente falou sobre os problemas de uma startup, a gente levantou 2 problemas de execução, como time, por exemplo, né? Então, é uma dica que fica para a galera importante. E que também, uma das coisas que eu também queria falar, e daí eu queria saber se você concorda comigo, mas que pitch também é muito treino, né? Então, que a galera comece aí nos eventos da região, aqui em Floripa, em vários estados do Brasil, tem o Das Ideias, por exemplo. Que é um evento onde tem 3 minutos de oportunidade para o seu pitch, a galera te dá feedback, no final tem uma brincadeira de investimento. Então, procurem oportunidades como essa, onde vocês possam treinar a comunicação de vocês, possam treinar a melhor forma de apresentar a ideia de vocês, e as coisas vão tornando mais fáceis até conseguir chegar na frente do investidor. Não, exatamente. Eu tive um episódio que eu estava num evento do TechCrunch aqui, e aí 4 startups que estavam expondo foram chamados para ir para o palco para fazer um pitch para o Will Smith. Nossa. E aí o pessoal saiu correndo pro banheiro e eles ficam treinando na frente do espelho, assim. Treinando, acho que eles tinham meia hora, os caras não saíam do banheiro na frente do espelho treinando esse pitch, porque era um pitch mais rápido, eles só queriam 30 segundos, e aí complica. Mas um dos 4, recebeu um cheque de $10 mil do Will Smith no palco. Então, é muito, muito treino. Muito treino. Isso aí. Boa, isso aí. Obrigada, Rafael, pela live. Desculpa os Imagina. técnicos aí. Não, mas como bons empreendedores, a gente sempre dá um jeito e decide passar esses conteúdos para frente. Tem uma coisa que a gente acredita na 49, para quem não sabe, né? 49 Educação, o nome 49 Educação é uma homenagem aos primeiros empreendedores do Vale, que foram para o Vale do Silício em 1849. E uma coisa que a gente acredita muito é no espírito desses empreendedores.
E eu queria dizer que tem uma galera aqui que tá acompanhando a live desde quando a gente estava lá no webinar, quando deu o problema ali. Legal. Enfim, deu problema na linha, a gente teve que afastar. Queria dizer que vocês têm realmente espírito 49, né, galera? Porque para ser empreendedora precisa atrás de conhecimento, vocês estavam muito dispostos aqui. Então, queria agradecer bastante esse pessoal que acompanhou a gente do início do ciclo de mentorias até o final também. E relembrar que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os conteúdos que foram passados nesse ciclo de mentorias, quiserem assistir o replay das mentorias, entrem em contato com a gente pelo Insta da 49, fala que vocês querem o replay, que a gente manda para vocês. E quem estava inscrito já em alguma das mentorias já vai receber por e-mail tanto esse conteúdo do Rafael hoje, como o replay das últimas mentorias. Então, queria te agradecer, Rafael, aí pelo tempo, pela estrutura com a apresentação. E um prazer, gente. Prazer ajudar. Inclusive, não esqueçam de seguir o Brasil das Várias, que tá o podcast deles. Se vocês querem entender um pouquinho sobre lições de empreendedores, soft skills e o que é esse ecossistema de inovação e empreendedorismo aí, tem os podcasts do Brasil, que eu sou meio suspeita para falar, mas gosto muito. Então, sigam eles aí que vocês vão adorar. Sim, espero poder ter ajudado. Obrigado a vocês por terem me convidado aí para poder dividir esse conhecimento e obrigado pelo tempo, deu certo. No final as coisas deram certo. E se vocês querem saber, a gente está falando cada vez mais sobre esses temas nos podcasts. Já entrevistamos o Luciano, que apareceu aqui, o próprio Leandro, que fundou junto com vocês a 49, e outros empreendedores de outros setores, com outros desafios. Então, corre lá, ouve e dá feedback para a gente, que a gente sempre está melhorando. E é isso, gente. Brigadão mesmo pela oportunidade. Obrigadão, galera. Contem com a gente, chamem a gente lá e a gente manda todos os conteúdos para vocês. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Um abraço.